Sabe aquela história de um banco que parecia um sonho, com retornos incríveis, e de repente, tudo desaba? Pois é, hoje a gente vai entender a anatomia do colapso do Banco Master. E o estopim de tudo isso, uma operação da polícia com um nome que, olha, já diz tudo. Operação Compliance Zero, ou seja, zero preocupação em seguir as regras. É daí que o castelo de cartas começa a ruir. E tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Em novembro de 2025, em menos de 48 horas, o banco foi de uma tentativa desesperada de venda para a prisão do seu CEO e, por fim, a liquidação total pelo Banco Central. Foi um colapso relâmpago. Mas a pergunta que fica é essa, né? Como algo que parecia tão sólido, que era bom demais para ser verdade, simplesmente desmoronou? Para entender o fim dessa história, a gente precisa voltar para o começo, para a isca que atraiu tanto, mas tanto dinheiro. Então vamos lá, a grande jogada do Banco Master para crescer tão rápido foi, na verdade, uma armadilha. A estratégia era simples e muito arriscada: oferecer rendimentos que ninguém mais no mercado oferecia. E que rendimentos eram esses? Chegavam a absurdos 140% do CDI. O CDI, para quem não sabe, é a nossa taxa de referência do mercado. Pagar 140% disso é bem fora da curva, para dizer o mínimo. E aqui a gente consegue ter uma noção clara do tamanho da diferença. Enquanto os concorrentes, outros bancos de porte parecido, trabalhavam ali na casa dos 110, 120% do CDI, o Master ia lá para 140%. A matemática é simples. Para pagar tanto assim, o risco tinha que ser muito, mas muito maior. E onde eles colocavam todo esse dinheiro? Bom, esse dinheiro que entrava, que era um dinheiro caro, né, era usado para comprar ativos bem complicados. Coisas como precatórios, que são dívidas do governo. O problema são ativos de altíssimo risco e difíceis de transformar em dinheiro rápido. Mas olha, o modelo de negócio arriscado era só a ponta do iceberg. O que os investigadores descobriram foi uma fraude gigante, um esquema montado para esconder que o banco estava, na verdade, podre por dentro. E o nome popular do esquema era Zé com Zé. É basicamente uma fraude onde empresas do mesmo grupo fingem negociar entre si. Imagina só, é como vender um objeto para si mesmo, só que no papel o preço está super inflado. O objetivo? Enganar todo mundo e parecer mais valioso do que realmente é. Um exemplo perfeito disso foi a chamada Operação Amazonita. Olha só como funcionava. Primeiro, um fundo do próprio banco comprava precatórios por 136 milhões. Aí, 5 dias depois, esse mesmo fundo vendia os precatórios de volta para o banco. Só que agora o preço era 320 milhões, um lucro mágico de 235%, que só servia para maquiar o balanço do banco. Mas uma hora, a conta chega. A coisa era tão descarada que um outro fundo de investimento percebeu a movimentação estranha e fez uma denúncia. Foi aí, em março de 2024, que a Polícia Federal entrou na jogada. A partir daí, foi um efeito dominó. Com a fraude vindo à tona e as contas no vermelho, a situação ficou insustentável. A única luz no fim do túnel parecia ser encontrar alguém para comprar o banco, e rápido. Chegou a aparecer uma solução, a venda para o BRB, o Banco de Brasília. Mas o Banco Central vetou, e os motivos eram claros. Não tinha como provar que o negócio era viável, o BRB ia ter que absorver riscos ocultos, e para piorar, não tinha nem capital para cobrir o rombo. O regulador não ia deixar o banco ruim afundar o banco bom. E aí, sem mais nenhuma alternativa, o Banco Central teve que intervir de vez. A justificativa oficial usou esse termo aí: comprometimento da situação econômico-financeira. Traduzindo, o banco estava quebrado e sem dinheiro para pagar as contas. E é importante lembrar que isso não é só uma história de números e planilhas. A quebra do banco deixou vítimas reais pelo caminho. Um exemplo muito forte é o da Oncoclínicas, uma gigante da área da saúde que tinha mais de 430 milhões de reais investidos nos CDBs do banco. No fim das contas, a perda líquida para eles foi de 216 milhões de reais. Imagina o tamanho do baque financeiro para uma empresa da noite para o dia. Mas o estrago poderia ter sido ainda maior. O colapso do Master se tornou um risco para todo o sistema financeiro. Dá uma olhada nisso. Os investimentos do banco representavam quase metade de toda a exposição do FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos. O FGC é tipo um seguro, mantido pelos próprios bancos, que protege o dinheiro das pessoas até 250 mil reais se um banco quebrar. Uma quebra do tamanho do Master ameaçava levar metade do fundo junto, o que poderia gerar uma crise de confiança gigantesca. Com a ordem de liquidação, o jogo acaba.
Basicamente, o Banco Central congela tudo. Ações na justiça param, dívidas vencem na hora e os juros param de correr. A partir daí, começa um processo longo e complicado para tentar pagar quem ficou no prejuízo. Ok, depois de toda essa confusão, o que a gente pode aprender com os escombros do Banco Master? Bom, uma consequência direta foi que os reguladores se mexeram. O Conselho Monetário Nacional mudou as regras para justamente dificultar que outros bancos façam a mesma coisa, oferecer juros absurdos usando ativos muito arriscados como garantia. E para todo mundo que investe, fica aquele alerta que nunca envelhece, né? Retornos que parecem milagrosos, muito fora da curva, quase sempre escondem um risco gigantesco. Um risco que pode ser, como a gente viu aqui, catastrófico. No final das contas, o caso do Banco Master deixa essa pergunta no ar. A questão não é só se um investimento parece bom demais para ser verdade. A verdadeira pergunta é: quando o retorno é extraordinário, quem é que está, de fato, arcando com o risco extraordinário?